Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Por isso, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Até aí. Senhor Deus, eu quero, nesse momento, Pai, te pedir que Teu Espírito continue, Senhor, trabalhando no nosso meio. Que a palavra, Senhor, que nós vamos ministrar aqui, Senhor, venha de encontro a cada coração, como já veio ao meu coração, Senhor. E que Tu possa, Senhor, nos alimentar espiritualmente e possa fazer, Senhor, com que nós saímos daqui diferentes do que chegamos, ó Pai. E que Teu Espírito possa nos encher nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu acho muito interessante esse texto, porque é uma pergunta que eu acho que ela é tão atual hoje quanto era naquela época com os discípulos. Muitos discípulos hoje, muitos crentes hoje, ainda não têm com clareza a resposta dessa pergunta. Quem é Jesus? Para você, quem que eu sou? E muitas vezes essa pergunta nos dias de hoje, ela tem sido colocada de uma forma talvez diferente. Eu diria que talvez a gente pudesse colocar que a forma mais usual seria, em vez de perguntar quem eu sou, o que eu posso fazer por você? Parece que as igrejas, as pessoas, veem Jesus como alguém que pode fazer alguma coisa por nós, mais do que nós podemos fazer para Ele. A forma como o Evangelho, a gente vê muito isso, não só aqui no Brasil, ela tem sido moldada e ela tem sido modulada de uma forma com que ela caiba no nosso schedule, ou seja, ela caiba naquilo que serve para nós. Então ela é maquiada de uma forma mais bonitinha, mais amena, ela é maquiada de uma forma do que não fique tão pesada para quem ouve. E isso não é o que Jesus ensinou, isso não é a essência do Evangelho, não é dessa forma. Esse Evangelho que Jesus é um mordomo, Jesus é o nosso Papai Noel, que a gente pede, Ele dá, agora eu preciso, você me dá, agora eu quero, você me fornece. Esse Evangelho não é o Evangelho essencial, a essência do Evangelho que Jesus ensina aqui. E se a gente vê o padrão de ensinamentos que a Bíblia tem, não é esse padrão que segue. Essa questão de falar, mas eu dou meu dízimo, eu oferto, eu ajudo, eu sou uma pessoa boa, como se a gente estivesse trocando por Deus. Ó Deus, eu faço tudo isso, então agora eu mereço que você seja meu mordomo. Agora eu mereço, porque eu faço todas essas coisas boas, então eu mereço que Deus me ouça, eu mereço que Deus olhe para mim. E a gente acaba tentando trocar com Deus isso, e acaba tentando fazer uma barganha, porque eu faço uma bondade, então eu espero que Deus faça uma bondade para mim também. E isso não é o verdadeiro Evangelho. Essa falta de conhecimento, a falta de conhecimento para ter resposta para essa pergunta, é o que tem levado muita gente a uma cegueira espiritual, e essa cegueira acaba facilitando com que essas pessoas sejam manipuladas. E se a gente somar isso com a questão do conforto que muitas vezes a gente está, e as pessoas ficam na zona de conforto, e elas não querem mudar daquela zona de conforto porque é tranquilo. Quando você está na zona de conforto, você não tem responsabilidade.
Então é mais fácil você se acomodar, eu aceito dessa forma, eu não discuto isso, tá bom assim, e a gente acaba se deixando cegar de propósito e colocando a culpa no outro. Porque ele falou isso, porque ele fez assim, porque ele conduziu a gente para cá. Mas quando a gente chegar na frente do pai, o pai não vai falar assim, eu vi que te ensinaram errado e você é um coitado, você não sabia que você estava sendo ensinado errado. Mas a gente tem que buscar o conhecimento. A gente não pode simplesmente aceitar e depois querer chegar na frente de Deus e falar assim, Deus, me desculpa, mas todo mundo fazia assim. Não é todo mundo que fazia assim que vai te salvar. Não é todo mundo que fazia assim que vai te tirar daquela a obrigação que a gente tem como filho de Deus. E essa questão de buscar o conhecimento, isso vai muito além de simplesmente vir na igreja. Isso vai muito além do que está sentado aqui todo domingo, bater o cartão, eu vim na igreja, ou se você não pôde vir na igreja, assistindo o culto pela internet, põe lá no Facebook. Estou batendo o cartão. Pastor, eu estava observando o culto, estava lá, estava vendo. Isso não serve nada para Deus. É bom para edificar a pessoa, é bom que você esteja perto, mas isso não serve de alento para Deus. Não é isso que Deus quer de nós. E essa falta de conhecimento acaba gerando não só crentes acomodados, mas como acaba gerando líderes aproveitadores. Pessoas que acabam vendo esse mover, vendo que as pessoas estão acomodadas dessa forma e falam assim, agora vira massa de manobra. Agora você vai para cá, agora todo mundo vai para cá, agora todo mundo deita, agora todo mundo levanta, agora todo mundo anda dessa forma, agora todo mundo contribui, vamos pagar um pedacinho do céu. E acaba dividindo o exército, como as mulheres falaram aqui, somos um exército, mas esse exército não é dessa igreja. Esse exército é o exército de Deus. Nós não somos limitados a exércitos de uma igreja, exército de outra igreja. Pode ser, eu chamo de pelotão, mas o exército é o mesmo. E, infelizmente, muitas vezes, as igrejas acabam colocando nome nesses exércitos, acabam colocando rótulo nesses exércitos, e eles acabam lutando um contra o outro, e esquecem que eles fazem parte de um exército só. Isso aqui é uma coisa nova? Não é uma coisa nova. Paulo já falava isso lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala para o povo, vocês estão vivendo como crianças, vocês parecem ser mundanos. Lá diz assim, o seguinte, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós precisamos entender isso, de que o que nós fazemos aqui não é mérito nosso. O que nós fazemos aqui não é porque eu sou melhor, eu sou pior, eu sou bom naquilo que eu faço aquilo por um motivo principal, que é o motivo de servir a Deus. Por isso a importância de responder quem é Jesus para nós hoje. Por isso que nós temos que ter essa resposta, porque se eu não sei quem é Jesus para mim, ou se a resposta que eu tenho de Jesus é deturpada, eu não vou saber como eu tenho que agir para servir esse Jesus. Se eu não sei o que Jesus espera de mim, eu não posso servir a Ele porque eu vou estar com o foco errado. Eu não posso agora pensar, porque eu plantei, agora isso aqui são meus filhos, agora a responsabilidade o mérito, não a responsabilidade, mas o mérito deles são meu, o mérito dessa igreja é minha, eu fiz essa igreja crescer, eu fiz. Não fez, quem fez é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Eu planto, o outro rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós não podemos querer trazer para nós esse tipo de mérito, porque ele não é nosso. E agora nós vemos aqui Jesus perguntando para os discípulos, quem que eles dizem que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? Ele estava preocupado, será, de saber qual que era que moral que ele tinha na terra? Não, ele estava preocupado em saber como que as pessoas estavam vendo ele. Como ele está preocupado hoje de saber como que cada um de nós vê Jesus.
E essa resposta foi fácil para a primeira pergunta. Quem o povo diz que eu sou? E a primeira resposta vem de vários discípulos. Eles falam lá, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é os profetas, outros dizem... Foi fácil responder, porque eles estavam falando os outros. E às vezes quando a gente generaliza, a gente fala os outros, a gente se exclui da responsabilidade, não é verdade? Os outros falaram isso, os outros estão falando isso. A igreja é fria. Na igreja ninguém ajuda ninguém. Na igreja não existe amor. Agora eu pergunto, quem que é a igreja? Aí você responde, não, a igreja somos nós. Ok, a igreja somos nós. Nós estamos generalizando de novo. Agora você responde, a igreja sou eu. Agora eu faço parte dessa responsabilidade. Então, eu estou sendo frio, eu não estou dando amor, eu não estou ajudando. Não, peraí, eu estou falando a igreja, mas a igreja sou eu. Então, quando eu generalizo, eu tiro de mim a responsabilidade. Eles estão falando que o Senhor é um profeta, é João Batista, eles estão falando. Eu não tenho a responsabilidade de estar errado ou certo, porque eles estão falando. Então, quando a gente fala, a igreja não faz, a igreja deixa de fazer, eu estou tentando tirar uma responsabilidade minha e falando assim, eu até faço, mas os outros aí não estão fazendo nada. Sendo que eu sou a igreja. A responsabilidade dos outros aí é tanto deles quanto minha. Então, não posso falar, os outros não estão fazendo, e eu estou fazendo a minha parte? Não, eu estou fazendo a minha parte, então vou continuar fazendo a minha parte. Eu fazendo a minha parte, influencio o meu vizinho, ele fazendo a parte dele, influencia o outro, e assim a gente vira um exército de influenciadores. A gente não pode tentar colocar a culpa no outro e falar assim, não, mas ele não está fazendo, eu também não vou fazer. Quando a gente generaliza, é justamente isso que a gente faz. Assumir a responsabilidade é justamente trazer para nós aquilo que Jesus quer. E foi isso que aconteceu quando ele fez a segunda pergunta. Porque ele fez a primeira pergunta genérica. E ele faz a segunda pergunta. E vocês, os 12, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino que naquele momento assim teve um silêncio. Quem que vai dar a resposta certa, né? E agora? Ele é João Batista? Ele é o profeta? Quem que ele é? Aí vem Pedro, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E aí eu vejo uma coisa muito interessante, porque ainda hoje o Espírito Santo fala para a gente, como a Selma falou aqui, tem uma coisa queimando, ela tem que falar, como a Fabiana falou, ela sente, ela tem que colocar. E às vezes o Espírito Santo fala no nosso coração, e eu não vou generalizar, eu falo por mim, porque eu já senti isso, do Espírito Santo falar para alguma coisa para dentro de mim, e eu não vou falar. Não, isso não sei. Ou a gente começa a pedir prova para Deus, Deus, será que é isso mesmo? Será que é para mim fazer isso mesmo? Aí às vezes vem alguma coisa, queima dentro de você e fala assim, vai lá e faz tal coisa, vai lá e fala para fulano tal coisa. Deus, será que é mesmo? Acho que é coisa da minha cabeça. E você quer ver uma coisa que afeta muito, é se for financeira. Vai lá e ajuda fulano com tanto. Vamos olhar assim... Não, isso não é de Deus, não. Isso é coisa da minha cabeça. Não pode ser de Deus. Não é comigo, ou deve ser com alguém. Não, eu não tenho dinheiro para ajudar os outros. Assim. O fulano que tem dinheiro, Deus deve estar falando para ele e eu acabei ouvindo, mas não é para mim. Por quê? Porque a gente acaba tentando excluir o geral. Gente, então vamos ajudar o fulano. Não, Deus falou para você ajudar o fulano. Gente, a igreja tem que ajudar o fulano. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela serve para nós. E Pedro, ele ouviu a voz do Espírito. E quando ele ouviu a voz do Espírito, ele largou na lata o que era que o Espírito estava falando. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não teve medo de se comprometer com a resposta dele. E vocês lembram outra vez que eu falei aqui da história do porco e da galinha? Que foram fazer o café da manhã. A galinha conversou com o porco. Vamos fazer um café da manhã diferente? Vamos. A galinha falou assim, olha, eu dou o ovo, e falou para o porco, você dá o bacon. Ou seja, a galinha estava colaborando e o porco estava se comprometendo. Quando eles deram a resposta genérica, eles estavam colaborando. O que Jesus perguntou? Eles estão falando isso. Quando ele falou, e vocês, os 12, o que vocês acham? Aí o Pedro se comprometeu, que o Pedro podia dar uma resposta errada e ia levar uma chalapuletada de Jesus, né? Pô, como é isso, Pedro? Até agora vocês não sabem? Jesus, outras passagens ainda falou para eles, né? Às vezes, até agora vocês não entendem isso ainda? E agora Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, tu és o Messias, Filho do Deus vivo.
Que reconhecimento, que resposta certa. Imagina os outros discípulos, falou, puxa, esse Pedro é o cara, hein? Na mosca. Corte rápido, Tramontina. Falou certo, falou tudo, e ficou, eu imagino, orgulhoso, porque Jesus, logo em seguida, fala assim, é isso mesmo, e porque você é Pedro, e elogia Pedro, Pedro fica todo cheio de si, e agora, de repente, Pedro pisa na bola feio, que deve ser assim, eu acho que da Bíblia deve ser a maior pisada de bola que tem descrito na Bíblia, essa aqui de Pedro, né? Quando Jesus começa a explicar as coisas, e Pedro chama Jesus no cantinho aqui, e fala, mestre, peraí, não vai acontecer isso, Jesus, sai de mim, Satanás. Pedro acabou de ser ungido, falado ali uma coisa do Espírito, e agora Jesus está falando, sai de mim, Satanás. Que pisada de bola, já pensou? Que diferença de um momento para outro. Mas o que aconteceu? Quando Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo, isso é o que acontece na nossa vida, quando nós somos inspirados pelo Espírito Santo, e nós não deixamos a nossa mente, ou seja, a nossa circunstância tomar conta, aquilo ali é espiritual. Aquilo ali é de Deus, não tem como dar errado, não tem erro naquilo que a gente está falando. Agora, quando existe uma influência da nossa alma, ou seja, do nosso sentimento, do nosso conhecimento, do que a gente vê ao redor da gente, aí a coisa fica perturbada. E isso foi o que aconteceu. Porque, vamos colocar um pouco no contexto daquela época que isso aqui está acontecendo. Eles viviam no Império Romano, debaixo das leis romanas, e seguindo as leis judaicas. Existia uma profecia de que havia um Messias e ia livrar o povo judeu. Então estava todo mundo esperando um rei para chegar para livrar o povo judeu. De repente nasce um menino, esse aqui é o rei dos judeus, um menino de uma família sem expressão, da linhagem de Davi, mas um menino sem expressão, uma família pobre, uma família trabalhadora, um homem feio. Jesus, segundo Isaías, no capítulo 53, diz assim, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de terra seca. Raiz saída de terra seca, você já imagina que não é coisa boa. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Eu acho que é a forma mais poética de dizer que alguém é feio. A forma mais bonitinha de dizer, olha, ele era feio. Esse era Jesus. Essa imagem bonitinha que nós temos do louro, de olho azul, nasceu lá no Oriente Médio. Quem que era loiro de olho azul lá no Oriente Médio? Só Jesus, né? Essa imagem, mais ou menos, tem uns 1.700 anos dessa imagem de Jesus assim. Nem a facilidade de ser bonitinho, pelo menos, Jesus tinha para dizer que ele era rei. Se a gente lembra do que o pastor Roberto pregou no domingo passado, que ele falou de Samuel, que foi ungir Davi, quando ele chegou na casa de Jessé chamou todos os filhos, ou menos Davi, aí Samuel olha para eles assim e vê Eliabe, grandão, pose de guerreiro, fala, com certeza Deus escolheu esse daqui. Porque ele tinha postura de guerreiro, tinha postura de rei. E o que Deus fala para ele? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. O homem vê a aparência. Jesus, seguindo todo o padrão da Bíblia, se a gente vê todos os homens que venceram, guerrearam, fizeram grandes conquistas, eles não tinham esse poder natural que a gente imagina que deve ter. Quando Gideão foi para a guerra, de 30 mil, ele ficou com 300. 300 homens para guerrear. Porque Deus queria que a glória fosse dele e não de Gideão. E a mesma coisa que com Jesus. Se fosse Jesus bonitão, loiro, de cabelo azul, aquele cabelão loiro bonito, nossa, todo mundo ia seguir ele. Se não fosse seguir pela palavra dele, ia seguir pela beleza. Pô, Jesus é o cara, né? Olha só como ele é bonitão, vamos lá. Ia ter um fã-clube muito grande, né? Porque alguma coisa ia chamar atenção. Mas Deus não queria que Jesus chamasse atenção pela aparência dele. E é por isso que ele nasceu assim. Voltando então nós estamos nesse cenário de que eles estavam esperando esse rei. E agora, então, Jesus é para ser esse rei. E está lá, os 12 apóstolos, eles acreditam que Jesus é o rei. Só que existe um problema. Apesar de uns minutos antes, ou um tempinho antes, Pedro ter sido inspirado pelo Espírito Santo, falado a você, o Filho de Deus, Pedro ainda tem na cabeça dele que ele é o rei. E se esse rei está falando, eu vou lá, vou sofrer, eles vão me açoitar, eles vão me matar. Pô, peraí,
Para aí. O rei, que eu estou do lado dele aqui, vai morrer, como é que vai ficar o meu privilégio de ser amigo do rei? Se o rei está morto. O que entrou aqui agora? O interesse pessoal de Pedro. O que existe na alma dele. O que a gente vê hoje. Deus, o que você pode me dar? O que você pode ter para mim? E ele estava esperando isso de um rei, que agora assim, eu sou o lado direito. Teve uma discussão. Quem que vai sentar do lado esquerdo, quem vai sentar do lado direito? Eles estavam pensando no rei do reino físico. E não é esse reino que Jesus veio pregar. Só que eles não tinham assim, essa visão do reino que Jesus estava falando. Ele teve quando teve a inspiração do Espírito Santo. Agora, quando ele deixa o julgamento dele, fala, não, peraí, você vai morrer, você vai sair daqui, acabou o rei. Não, Deus, não é assim. E a gente acaba muitas vezes querendo controlar as coisas de Deus, falando, Deus, não importa o teu propósito, não importa o que você quer, desde que você faça isso aqui para mim. Não estou interessado no que você está fazendo, faz isso aqui para mim. Porque a gente quer ver o nosso bem, a gente quer ver a nossa prosperidade. Pedro estava olhando para o lado dele. Falou, não, eu quero o meu lado. Deus, não, Jesus, você não vai morrer, não vou deixar isso acontecer jamais. E Jesus fala o que para ele? Sai daqui, Satanás. Esse posicionamento de colocar a nossa vida na presença de Deus como realmente um servo, é um posicionamento que muda muito a resposta dessa palavra. É um posicionamento que muda muito a forma com que nós respondemos o que Jesus perguntou. E vocês, quem dizem que eu sou? Nós não podemos pensar em Jesus, quem ele é, simplesmente pelo aquilo que nós queremos que ele seja. Pedro queria que ele fosse um rei que fosse ajudar ele. E nós temos que pensar que ele é um rei que tem um propósito muito maior do que a gente vive aqui. Quando eles estavam lá na cruz, e eu fico imaginando aquela cena, não só a cena, porque a cena é fácil, quem assistiu o filme do Mel Gibson viu aquela cena da cruz, mas você imaginar aquela situação, aqueles 3 homens pregados na cruz, eu fico imaginando eles tentando controlar o peso, onde que dói menos, é na mão, é no pé, e jogando a musculatura para tentar diminuir aquela dor, um momento de angústia terrível. E do lado dele um ladrão. O ladrão, imagina, na dor, no ódio de estar ali, olha para Jesus e fala assim, ei, você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, faz alguma coisa, me livra daqui e livra você também. Ou seja, a cegueira dele cobrava de Jesus alguma coisa. Ele não se colocou na posição de Jesus, ele cobrava. É o que a gente faz isso hoje. Deus, você tem o poder que tem, você tem a condição que tem, então faz alguma coisa. Às vezes a gente tem um problema e a gente cobra de Deus, se você é Deus, faz alguma coisa. E a gente não olha o que Deus está fazendo. O ladrão não olhava o que Jesus estava fazendo ali. O propósito que Jesus tinha na cruz era muito maior do que simplesmente sair da cruz. Ele podia sair da cruz, só que o propósito dele era muito maior. Aí, de repente, vê o outro ladrão do outro lado. E o outro ladrão fala assim, ei, o que você está falando? Você não está vendo? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele está aqui e ele não merece nada. O que ele fez naquele momento? Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu a posição dele como pecador e reconheceu a posição de Jesus como santo. Ele conseguiu ver aquilo ali no momento que os 3 estavam na mesma situação, mas um deles olhou para Jesus e cobrou de Jesus. Faz alguma coisa, você é quem você é, faz alguma coisa. E o outro pôde olhar para Jesus, Jesus, você não merece estar aqui. Eu mereço estar aqui, você não merece estar aqui. E é isso que muitas vezes, hoje em dia, nós fazemos com Jesus. Jesus, faz alguma coisa. Jesus, faz alguma coisa. Cadê o meu milagre? Cadê o que eu preciso? A gente está buscando de Deus o que a gente quer. A gente está buscando de Jesus aquilo que é melhor para nós. E a gente esquece de que nem sempre esse melhor para nós é o propósito de Deus na nossa vida. A gente esquece de que quando nós temos alguma coisa que nos faz sofrer, a gente acaba olhando para nós e não olha para que
as pessoas que estão em volta de nós podem ser beneficiadas de alguma forma através da nossa vida, seja pela nossa persistência, seja pela nossa força de passar por aquilo que a gente está passando. A gente só olha para a gente, Deus, afasta de mim. Isso não é o que Jesus ensinou. Quando ele estava no Getsemane, lá no monte orando, ele foi orar e falou para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus sabia que ele ia passar, e Jesus sabia que a vontade dele era, Deus, se for possível, deixa eu passar por isso, não deixa eu passar porque eu vou sofrer, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus tem que ser principal na nossa vida. A arrogância da gente dizer para Deus que eu quero isso, eu quero aquilo, independente do que Ele quer, não leva a gente para lugar nenhum. Essa arrogância simplesmente faz com que nós demonstremos o egoísmo que existe dentro da gente, de tudo é para mim, tudo é por mim, tudo é para o meu favor, sendo que, na verdade, todas as coisas são ao contrário. Todas as coisas foram feitas para Deus. Tudo vem dele, por ele, para ele, e isso a gente às vezes não entende. Quando o criminoso reconheceu isso, e eu acho interessante que no texto que ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem é rei. Quem não tem reino, quem não é rei, não tem reino. Naquele momento, na cruz, o ladrão pôde ver que aquele homem que estava do lado dele realmente era o rei dos judeus. Todos aqueles que estavam ali embaixo, zombando, você não é o rei dos judeus, colocaram uma placa em cima, rei dos judeus. Você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Agora, o ladrão que estava do lado dele reconheceu naquele momento que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus realmente era um rei, e que Jesus fala para ele, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse momento de arrependimento não é um momento que a gente ergue a mão no meio do culto e fala assim, não, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus, e de repente, ok, parece que virou tão comum, aceita Jesus, desaceita, aceita de novo, tem outro culto, se emociona, aceita de novo. O que é esse aceitar Jesus? O ladrão que estava ali, ele não precisou dizer, eu te aceito como meu Salvador. Ele reconheceu no íntimo dele quem era Jesus naquele momento, que Jesus era o rei. E esse novo nascimento ele só ocorre através dessa mudança no nosso íntimo. Não é um culto que a pessoa se emociona, que fica todo mundo muito mexido, eu quero aceitar Jesus, mas não tem transformação nenhuma. Não existe uma transformação. Daí fica aquele negócio assim, e se Jesus voltar na hora que eu estiver mentindo? Nossa, eu não vou para o céu? E se Jesus voltar na hora que eu estiver fazendo alguma coisa errada? Eu não vou para o céu? Aí a gente está todo dia salvo, não salvo, salvo, não salvo. E durante o dia, às vezes, tem várias etapas do dia. Amanheci salvo, na metade do dia estou não salvo, depois no final do dia orei de novo, estou salvo. E a gente vive numa montanha-russa. O que é isso? O que é a salvação, então, se a gente não consegue saber que a gente está salvo? Mas eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza da salvação. Acabei de sair da igreja. Aí daqui a pouco, na segunda-feira, tem um problema. Não, agora já não tenho mais tanta certeza assim. Esse ladrão aqui, quando ele aceitou quando ele falou para Jesus, ele reconheceu Jesus, essa certeza dele não mudava. Porque ele sabia, ele conseguiu reconhecer quem que era Jesus ali. O novo nascimento justamente é isso, quando a gente tem a nossa natureza trocada, e quando Nicodemos foi falar com Jesus, o que é nascer de novo, o que é isso? Ele foi de noite porque ele tinha vergonha, e falou, ele era um mestre da lei, a pessoa que ensinava, não sabia o que era aquilo. E às vezes, hoje em dia, tem muitos crentes que até hoje não sabem, mas então, como é que é? Eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Eu fiquei por muitos anos, eu falo para vocês, com uma indagação comigo. Eu falei, será que Jesus escreve no livro da vida a lápis? Porque daí ele apaga, hoje você não está salvo. Aí escreve de novo, hoje você está salvo. Eu falei, Deus, acho que meu nome está assim, já está furando a página, já tanto que ele escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Porque não tinha entendimento disso. Nós temos que saber de que, quando nós nascemos de novo, quando a nossa natureza é trocada, o nosso íntimo muda, a nossa razão de ser muda. O que eu faço pela igreja, o que eu faço pela palavra de Deus, não é mais agora uma troca. Eu vou fazer, Deus, porque se eu não fizer, eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer, ou se eu não der, alguma coisa de ruim vai acontecer, ou eu tenho que dar para alguma coisa de bom acontecer.
Não é mais isso. Agora, o que eu faço é porque eu sou agradecido a Deus por aquilo que Ele já fez por mim. Muda de figura, eu não estou trocando por Deus, eu estou agradecendo a Deus, eu estou fazendo aquilo como se fosse a minha forma de agradecer a Deus. Mas é um sacrifício? Não é mais um sacrifício, porque é uma forma de agradecimento. E esse nascer de novo, essa mudança de natureza nossa que leva a gente a conhecer isso. Essa mudança de natureza que leva a gente a entender que o que parecia sacrifício, e às vezes você pode colocar duas pessoas para fazer a mesma coisa, para uma vai ser um sacrifício estar fazendo aquilo ali, para outra ela vai estar fazendo cantando e alegre, mas você não vê que isso é um sacrifício? Não, para mim não é. Para mim não é. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa que queima dentro de mim, que fala assim, olha, faz isso daqui, Deus, obrigado pela oportunidade que eu tenho de te servir. E não é assim, Deus, tá bom, né? Não vai ninguém fazer, eu vou fazer. É diferente. É a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é o mesmo serviço, mas muda a forma com que você se oferece a fazer aquilo ali. Então, esse evangelho de que Deus não é simplesmente um mordomo nosso, é o evangelho que tem que ser pregado. É o evangelho que a gente tem que entender quem vocês dizem que eu sou. O Filho, o Messias, o Filho do Deus vivo, se ele é esse Filho do Deus vivo que eu sirvo, que você serve, o que te impede de poder fazer mais por ele? O que te impede de poder servir? Como a Selma falou, são um exército que nós precisamos sair para falar, nós precisamos mostrar quem é esse Deus, e não mostrar que dentro da igreja só abraçar, irmão, que benção, que bom. É no dia a dia, no nosso trabalho, quando a gente tem um problema no nosso trabalho, quando a gente tem um problema com outras pessoas, eu costumo dizer que é na diversidade que a gente mostra quem está dentro da gente. Que enquanto está tudo bem, é fácil de ser tudo bem. Agora, quando você tem um problema, agora você vai mostrar o que existe dentro de você na hora do problema. Porque vem aquela coisa que jorra assim, que você não consegue segurar, e o que vem dentro de você? É limpo ou é sujo? É aí que você mostra a natureza que está dentro de você. E é esse tipo de natureza que Jesus está falando aqui. Quando a gente se livra da nossa vontade, quando a gente se dispõe de deixar aquilo que a gente quer para aquilo que Deus quer, é essa que é a verdadeira natureza de Cristo. Pois ele coloca assim, se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar da minha vontade própria. É deixar daquilo que eu quero para ver aquilo que Deus quer para mim. Tome a sua cruz e siga-me. E esse tome a sua cruz e siga-me, muitas vezes muitos pastores aproveitam isso daqui, olha, é o peso que você tem que carregar, é o peso, e coloca peso na pessoa por um trabalho na igreja, por coisas que são religiosidade, que não é coisa espiritual, é a religiosidade que você tem que ter aquele peso para você poder servir a Jesus, e na verdade não é assim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que nós estamos tentando trocar pela nossa alma? O que nós estamos tentando trocar com Deus em troca da vida eterna? Só que nós estamos olhando Deus como esse mordomo que, tá bom, eu estou fazendo aqui, então eu estou fazendo esse sacrifício, mas é porque Deus morreu por mim lá e tal. E vira um sacrifício para nós também. Não existe sacrifício que ninguém possa fazer que possa pagar pelo sacrifício que Jesus fez. Não existe sacrifício maior do que aquele, não existe penitência maior que aquela. Então não adianta a gente querer se justificar na presença de Deus por um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. A nossa salvação vem pela graça. E nós devemos entender que nós somos servos e devemos estar dispostos a servir, como diz Paulo, e nós devemos estar dispostos a fazer com um coração alegre na presença de Deus. É dessa forma em que nós servimos, através do nosso trabalho, através do nosso testemunho, através da forma com que a gente vive. E eu costumo dizer que as crianças, nossos filhos, são um espelho de quem nós somos na intimidade. Porque eles são inocentes. Eles não conseguem maquiar as coisas como a gente faz, né? Que a gente fala mal de alguém e chega na frente, que benção, meu irmão, como é que você está? E o teu filho está falando assim. Meu pai estava falando mal dele agora há pouco. E isso eu vejo um problema, porque eu vi uma vez um pastor falando, e eu achei aquilo que tinha muito, muito sentido,
porque ele falava assim, que os filhos de pastores, normalmente, são desgarrados. Eu sou filho de pastor. Estou aqui agarrado porque uma vez eu levei um chamado de Deus e falei, tá bom, porque mas muito tempo eu andei pela cruzada. Cruzava na frente, cruzava do lado, mas não entrava na igreja, só na cruzada. E Deus me chamou um dia e falou assim, olha, acabou o teu tempo. Ou você se ajeita, ou acabou. Então eu mudei a partir desse momento. Mas muitos filhos de pastores, é comum a gente ver isso, que não quer nem saber de igreja. Por que será? Muitos filhos de crentes não querem saber de igreja. O que acontece quando você sai da igreja, sai no carro, o culto hoje estava horrível, nossa, não sei o quê, fala não sei o quê, você viu fulano, não sei o quê, você viu a roupa que não sei quem estava, e vai falando, vai falando. E o filho está ali no banco de trás só. Tum, tum, tum. Aí você fala assim, meu filho, vamos para a igreja. Nossa, a igreja é a pior coisa do mundo. Só tem coisa ruim dentro da igreja, só tem gente ruim, só tem gente que não presta. Aí você quer dizer para o teu filho que é para ele ir na igreja, porque na igreja é bom. Qual que é o testemunho que você está dando para ele? Não tem como mudar. A criança é inocente nesse sentido. Então nós temos que nos policiarmos de como nós estamos vivendo esse evangelho. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o evangelho de domingo, a gente vem aqui, escuta a palavra, bonitinho, vai para casa, tira aquela capa de crente, põe a capa da segunda-feira, e aí vai a semana. Aí no sábado, domingo, põe a capa de crente de novo, vem para a igreja. Não é isso que Deus quer. Quando ele pergunta, e você? E para você? Quem Jesus é? Nós temos que ter essa resposta, não para as outras pessoas, para nós. Quem que Jesus é para mim? O que Jesus representa na minha vida? Representa um peso? Representa uma placa de igreja? Representa uma denominação? Jesus é muito mais do que isso. Se nós fazemos parte de um exército, e esse exército tem um general só, nós não podemos ter denominação A, B ou C, esse exército lutando contra o exército, porque nós somos de um exército só. Então, a palavra de hoje é para que nós possamos ter ideia de quem é Jesus definido na nossa vida, dentro de mim. Quem é Jesus dentro de mim? Porque ele vai fazer essa pergunta para você. E para você, quem eu sou? Quem que você diz que eu sou? E você vai ter essa resposta para Deus? Será que nós vamos saber responder para Deus quem Ele é na nossa vida? Ou vai falar assim, não, já estão falando que você não falou, não perguntei eles, eu perguntei você. O que você está falando que eu sou? Você é o filho do Deus vivo. Ok. Você tem vivido como servindo o filho do Deus vivo? Essa pergunta tem que ter resposta dentro de nós. Essa pergunta tem que ter resposta dentro do nosso coração. Se você não sabe como é que vai responder para Jesus isso, está na hora de você parar e pensar. Deus, como que eu estou vivendo o Evangelho? Quem que eu tenho sido dentro da igreja? Não dentro da igreja física, estrutura física aqui. Na igreja de Cristo, o que eu tenho sido na igreja de Cristo? O que isso tem impactado a minha vida? Eu queria encerrar para a gente, orando, para a gente fazer um momento de olhar para dentro de cada um de nós, para a gente poder pensar dentro de nós, como eu estou respondendo essa pergunta. Como isso tem afetado a minha vida, como isso tem afetado a vida da minha família, como isso tem afetado a vida das pessoas que convivem comigo. Será que eles têm visto esse cristianismo que Jesus está falando aqui, ou ele tem visto um outro tipo de cristianismo, como eu já escutei mais de uma vez, não, se for para ser crente igual fulano, é melhor não ser. Que testemunho nós temos dado? O que nós temos mostrado através da nossa vida? E não feito para mostrar e demonstrar, mas através da nossa atitude normal.